Bom dia, Juliana. O que você conta para o nosso ouvinte sobre expectativas do mercado financeiro para 2021? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Edu. Bom dia, você ouvinte. A gente começa a semana, de novo, falando da preocupação com a inflação. A gente tem perspectiva que foi divulgada hoje pelo Banco Central das instituições financeiras, de bancos, corretoras, subindo pela 20ª semana seguida. A gente tem uma previsão de inflação agora em 7,11%. E a preocupação que está contaminando já as expectativas para o ano que vem. A gente tem uma alta já prevista para o ano que vem, também de agora 3,93% de inflação para 2022. E aí o que acontece? Se você gasta cada vez mais, como a gente está falando aí, combustível está pela hora da morte, né? Alimento, conta de luz, a gente tem cada vez menos dinheiro para poder consumir outras coisas. A gente vai gastando com coisa básica e sobra menos para ir a um cineminha, né? E comer fora e tal. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento que está perdendo força. A gente tem, para esse ano, uma previsão de PIB crescendo 5,27%, variou pouco em relação à semana passada, mas a gente está vendo semana a semana diminuir, né, um pouquinho mais. E para o ano que vem também, a gente tem uma perspectiva de crescimento para o ano que vem só de 2%, era um pouco maior. E a gente tem, então, um cenário que preocupa, porque esse ano a gente realmente teve uma economia que surpreendeu para cima. A gente esperava que esse ano, pelas projeções que a gente acompanhava aqui da economia, que o crescimento fosse em torno de 3,5%, e a gente vai ter um crescimento acima de 5%. Então, a economia deu bons resultados, os empresários conseguiram se adaptar mais rapidamente do que se previa a pandemia, as novas, enfim, nova maneira de se fazer, né? Como é que você vende as coisas, usando máscara, usando álcool gel, distanciamento e tal. A gente teve um agronegócio que ajudou muito a economia no primeiro semestre, com o mundo comprando muito da gente. Mesmo com a variante, a gente teve um impacto menor do que se previa na economia. Então, a gente tem esse copo meio cheio, que a gente tem uma economia que se mostrou mais forte e reagiu mais rapidamente. Muita gente foi para o online, né? Vendeu pela internet, por aplicativos. E agora a gente tem essa perspectiva de que daqui até o final do ano você vai continuar vendo uma melhora da economia por conta da vacinação. Há uma previsão de continuidade de crescimento daqui até dezembro, mas a gente tem essa inflação persistente que está tirando o fôlego do consumidor. Então, por isso que quando a gente olha essa alta de preços, preocupa, porque se a gente olhar só a vacinação, que é a questão mais importante, ela está ajudando, obviamente, a economia. Mas se você olha essa alta de preços, você tem esse outro fator puxando a economia para baixo. A gente tem uma perspectiva de aumento de juros, porque quando começa a inflação subir muito, o Banco Central começa a encarecer o crédito para tentar segurar preço. Então, no ambiente onde você está com uma situação de dificuldade financeira, se você precisa tomar crédito, você vai encontrar juros mais caros no banco, né? Se você for numa fintech, enfim, pela internet, os juros já estão subindo. E uma perspectiva de segundo semestre ainda de muita pressão inflacionária, porque a gente tem uma seca que afetou muitos alimentos, agora com as geadas também. Então, há uma perspectiva de encarecimento ainda de vários alimentos e essa preocupação com a seca que afetou a agricultura e que está deixando os reservatórios das hidrelétricas muito baixos. Então, a gente tem uma perspectiva essa semana de que a conta de luz aumente novamente, porque a gente está consumindo uma energia mais cara, não tem água. A Agência Nacional de Energia Elétrica pode anunciar a nova bandeira tarifária. Existe uma bandeira mais cara que essa que a gente está pagando? Pois é, a gente já está na máxima e o governo diz que pode ter um extra da máxima. O céu é o limite. É uma loucura, né? Aliás, para falar em céu é o limite, pesquisa, você citou a Agência de Energia, pesquisa da ANP, com o valor da gasolina no país. A gasolina já passa de R$ 7 em pelo menos 4 estados do país. Rio de Janeiro, Vi ontem aqui, Thaís. Rio Grande do 7,10. Sul, Tocantins e Acre. 7,10? 7,10. Pagou, Edu? Né? Aqui, a gasolina comum. Isso, exatamente. A Aqui em gasolina São Paulo já especial passou de a 6? R$ Já 7,90 passou de aqui 6. na Eu vi Avenida ainda mais Atlântica, tá que bom? seis, Mas não chegou a não anda a 7. cidade inteira. Aqui em Sim. São Paulo eu achei 6 e pouco também. Eu também. Olha, o que a gente está tendo, né, Juliana? Além da energia, aqui o petróleo, não é? O combustível. Acumulado do ano,
diesel subiu 40, gasolina 51. Não, um absurdo. A gente teve uma valorização de petróleo no mundo todo, né, por conta dessa recuperação mundial. Agora começa a ceder o preço dessas mercadorias internacionais, porque a China e os Estados Unidos estão crescendo agora num ritmo mais devagar. Então a tendência é que esses preços internacionais percam força. O problema é essa discussão que a gente está tendo aqui dentro do Brasil, com esses riscos institucionais, essa briga entre governo e Supremo, essa dificuldade em optar por escolhas do dinheiro público, focando naquilo que o brasileiro mais precisa, né? Essa desconfiança em relação ao uso do dinheiro público, ao respeito das regras fiscais, esse ambiente interno aqui no Brasil está fazendo com que o dólar suba muito. Então, você tem, por exemplo, uma queda de petróleo, mas o petróleo é cotado em dólar. Então, como a gente tem uma alta de dólar, acaba que a gente não sente esse alívio internacional. É o que a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente vai ficar de olho essa semana nessa discussão ainda de contas públicas, que é o fator mais importante hoje. Se o dólar pode cair, é só por causa disso. Teve essa discussão de parcelamento de precatórios, os investidores ficaram muito nervosos, muita gente viu como um calote do governo, porque decidiu não pagar todas as dívidas de pessoas, empresas e governos que venceram ações na justiça contra o governo. É visto como uma espécie de pedalada, uma espécie de desrespeito às contas públicas. Então, é uma coisa que vai ter uma discussão grande aí ao longo dessa semana, que a gente vai acompanhar como é que o governo vai aumentar a Bolsa Família, que é fundamental no momento de grande dificuldade, de desemprego recorde, e, ao mesmo tempo, cumprir com as suas regras. Vai ter que fazer escolha orçamentária, como a gente faz na nossa vida, né, O governo Thaís? disse que anuncia essa semana da onde vai sair o dinheiro. Exatamente, a gente vai acompanhar, porque tem pressão política por todos os lados, né? Vamos ver se o bom uso do dinheiro público vai acontecer. Aí sim a gente pode ver alguma melhora de dólar, viu? Porque o dólar no mundo está começando a ceder. Então a gente pode pegar carona nesse movimento. Vamos ver se os políticos vão botar a mão na consciência e ajudar aqui a inflação a baixar um pouco, porque tá a dose, né? Essa estimativa aí que você falou, né, Juliana, dos economistas do mercado aí, eles preveem um dólar de 5,10, eu tô vendo aqui, pro fim desse ano, né? Mantiveram a expectativa do dólar, pelo menos. Então, essa questão do dólar, Pedro, que eu tenho reparado é que eles não estão mexendo muito, porque está muito difícil prever, porque como ele está muito no solavanco, né? Cada vez que tem um problema aqui dentro do Brasil, semana passada chegou a 5,45, né? Sim. No pior momento. Então, assim, internamente, os grandes bancos que eu tenho acompanhado, porque essa projeção que a gente divulga do Banco Central é meio que uma média. Tem muita gente que nem está mexendo mais, mas eu tenho reparado que tem muita projeção já subindo para dólar esse ano e para o ano que vem também. A gente até notei aqui, olha, o Banco Alfa, por exemplo, está com uma projeção de dólar para o final desse ano a 5,40 e para o ano que vem a 5,50. Ou seja, a gente não tem perspectiva de trégua do dólar. Muita gente fala, vai cair? Bom, pelas projeções aqui, parece que não, né? Porque acho que o povo não está confiando muito nos políticos, né? Muito bem. Essa Juliana Rosa que está conosco todo dia nesse horário no Jornal Gente aqui para discutir os assuntos da economia. Juliana, valeu, até amanhã. Valeu, hein? boa semana, beijo. Muito obrigada para todos nós aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.